Meus irmãos, nós vamos ter um momento de meditar na palavra do Senhor. Estava pensando exatamente o que compartilhar com os irmãos e amigos nessa noite. E me veio a seguinte pergunta que gostaria de responder durante o nosso tempo de meditação. Quem é o homem que disse ser Deus? Quem é o homem que disse ser Deus? Vamos pensar sobre essa pergunta, já que estamos falando sobre Natal, nascimento de Cristo, e a resposta a essa pergunta faz total diferença para a nossa vida presente e para a nossa eternidade. Vamos orar. Senhor nosso Pai, queremos dar graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Pedir que a glória do Senhor, a presença do Senhor esteja conosco. Abre os nossos corações, o nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra. Que o Senhor leve conforme a necessidade de cada um. Em nome de Cristo. Amém. Quem é o homem que disse ser Deus? A identidade de Jesus é um assunto polêmico. Sempre foi. Nenhum homem levanta tantas discussões acerca da sua identidade como Jesus. Podemos ter alguns problemas biográficos quanto à identidade de alguns homens importantes, como Abraham Lincoln, grande estadista americano, ou Michelangelo, grande renascentista. Podemos ter problema com a biografia de Napoleão, imperador francês, com Alexandre. Às vezes é difícil responder quem foram esses homens. As biografias não são completas e nós ficamos sempre com algumas brechas de compreensão sobre a natureza e a história deles. Mas as discussões não se mantêm por longo tempo acerca desses homens, porque ainda que não consigamos definir bem cada uma dessas personalidades, no final das contas a pergunta é: que diferença faz? Se eu não sei muito bem quem foi Abraham Lincoln, se eu não conheço bem Michelangelo ou Alexandre, no final das contas, que diferença faz para a minha vida não saber perfeitamente quem foram esses homens? Quando falamos de Cristo, a história é totalmente diferente. Jesus é o único homem equilibrado que fez afirmações sérias acerca de si mesmo. E por essas afirmações viveram muitos e morreram os seus primeiros discípulos. E até hoje, por causa do que Cristo disse, muitos vivem e morrem por causa da sua palavra e por amor a Ele. É fato que Jesus não foi o único homem que se declarou filho de Deus ou dos deuses, mas nenhum desses que se declarou filho de Deus pode ser comparado ao Senhor Jesus Cristo. O nascimento de Jesus foi diferente, sua vida foi diferente, seus sinais foram diferentes, suas palavras foram diferentes, sua morte foi diferente. Em certo momento, os seus discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Havia algo muito especial acerca de Cristo e da natureza dele. Queria, portanto, pensar com vocês sobre a pergunta: quem é o homem que disse ser Deus? Em primeiro lugar, gostaria de abordar esse tópico sobre a identidade de Cristo, trazendo um pouco daquilo que os homens dizem acerca do Senhor Jesus. O que os homens dizem acerca da identidade de Cristo? Por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como a Igreja dos Mórmons, ela tem um conceito de Cristo. Diz que Jesus é um homem que realizou grandes coisas, simplesmente isso. A diferença não é que Jesus era Deus, eles diriam, mas que foi o primeiro espírito criado por Deus. As testemunhas de Jeová, as chamadas testemunhas de Jeová, dizem que Jesus foi criado, sendo a segunda pessoa mais importante do universo. Essa é a maneira como eles veem o Senhor Jesus. Uma igreja já conhecida no Brasil, do reverendo Moon, chamada Igreja da Unificação,
diz que Jesus é um homem não muito melhor do que nós somos. Conceito de Cristo. Uma igreja chamada O Caminho Internacional diz que a existência de Jesus começou na sua concepção. O Alcorão, livro sagrado dos islâmicos, diz que Jesus é um profeta e mensageiro de Alá. Bertrand Russell, um filósofo entre aqueles que mais tinham aversão ao cristianismo, num livro intitulado Por que eu não sou cristão, na página 19, ele diz: Jesus é menos do que as pessoas pensam que ele é. Aliás, Nietzsche, o terrível e antagônico filósofo alemão, que era inimigo declarado de Cristo, que escreveu um livro cujo título era O Anticristo, ele chegou a dizer que Jesus teria se destruído se permanecesse mais. Ele continua famoso porque morreu aos 33 anos, mas se ele tivesse vivido mais, teria destruído a si mesmo. Esse é o conceito do mundo, dos homens importantes acerca de Jesus. A igreja unitariana diz: Jesus é o maior profeta moral que já existiu. A nova era e todas as religiões relacionadas com o espiritismo dizem que Jesus simplesmente é um médium místico, talvez um espírito evoluído no máximo. 8 opiniões, poderia ter outras aqui, mas estou dando 8 opiniões diferentes sobre a mesma pessoa. Nenhuma dessas opiniões é iguais. 8 religiões, 8 formas de interpretação, 8 caminhos estão dizendo quem é Jesus, e nenhum deles diz a mesma coisa. Uma conclusão nós tiramos disso. Quando você tem 8 pessoas diferentes, falando coisas diferentes sobre a mesma pessoa, nós podemos dizer, com certeza, que alguém está errado. Os 8 não podem estar certo, concordam? Alguém está errado aqui. Não podemos conceber que todos estejam certos. Todas as pessoas não podem estar certas acerca de Jesus. Felizmente, essa é uma ideia irracional que tomou conta do Ocidente a partir da mentalidade de alguns desses filósofos que mencionei agora. A verdade não existe. O que é branco pode ser preto, o que é doce pode ser amargo, o que é bom pode ser ruim, depende da pessoa. Não, não é assim. Não é assim. O que é branco não pode ser preto. O que é amargo não pode ser doce. Essa confusão de relativismo é contrário à própria natureza da existência humana. É impossível. Não há, na mesma circunstância, no mesmo contexto, no mesmo ambiente físico. Não pode ser, não faz sentido. Se esse pensamento imperasse na mente dos que pesquisaram e iniciaram a ciência moderna, a ciência nunca teria começado. A ciência existe porque ela acredita que A não pode ser B na mesma circunstância, ou do contrário, o mundo seria um caos. Jesus não pode ser o que todo mundo acha que ele é. Alguém está errado. 8 opiniões diferentes, uma pessoa só. Alguém está errado nessa lista de opiniões. Que Jesus foi um homem real que viveu nesse mundo, ninguém duvida. Nem precisamos da Bíblia para provar isso. O problema não é se Jesus existiu. Qualquer pessoa, o mais ferrenho ateu, a pessoa mais antagônica à religião, se ele tiver um pouco mínimo de conhecimento de história universal, ele não vai abrir a boca para dizer que Jesus não existiu. Seria uma loucura. Jesus existiu sim, não é só a Bíblia que fala da existência desse carpinteiro de Nazaré, que foi morto por Pôncio Pilatos, não é só a Escritura. O problema não é a existência histórica de Cristo. O problema é aceitar que Jesus é o que ele disse ser. Que Jesus existiu e que morreu, todo mundo concorda. Agora, que ele era quem ele disse que é, esse é o grande problema. É a sua afirmação de que ele é mais do que um mero homem.
É a sua afirmação de dizer, olhando para os seus inimigos, eu e o Pai somos um. De dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. De dizer, se não vos arrependerdes e credes que eu sou, perecereis no vosso pecado. Esse é o problema. O que Jesus disse que ele era. Uma figura histórica, todo mundo aceita, é até bonito, é interessante. Compara-se Jesus com Gandhi, com um hippie, com todo tipo de coisa. O mundo não tem problema em aceitar a historicidade de Jesus. O mundo tem problema em aceitar a divindade de Jesus. Que aquele nascido da Virgem era o próprio Deus que se fez carne e veio cumprir a esperança da redenção que se estende desde o Jardim do Éden. Como eu disse, a resposta a essa pergunta tem um efeito profundo na nossa vida. Afinal, se Jesus é Deus, Ele é o Criador. Se Ele é o Criador, Ele é o meu Criador. Se Ele é o meu Criador, eu tenho responsabilidades perante Ele. Ele é o dono da minha vida. Ele um dia vai pedir contas. Ele é o juiz de toda a terra. Ele é o meu juiz. Se Ele é quem Ele disse que é, nenhum de nós escapa dos olhos dEle. E um dia todos teremos que dar contas, porque Ele é Deus. Se Ele não for isso, tudo bem. É mais um iniciador de religião, é mais um curandeiro, é mais uma pessoa que passou por esse mundo pensando que era algo que Ele não era. Mas se Ele é Deus, isso nos liga completamente numa relação de dependência a Ele e coloca o Senhor Jesus como nosso juiz e nos dá a certeza de que teremos que um dia todos estar diante dEle. A pergunta sobre a divindade de Jesus é a pergunta mais crucial da existência humana. Não podemos confiar numa pessoa que se diz ser o Deus Todo-Poderoso, a menos que ele esteja falando a verdade. Então a próxima pergunta é, se essas 8 opiniões não conferem e alguém está errado, onde é que nós vamos encontrar a resposta certa? A resposta é o segundo tópico que eu quero abordar. Essa resposta se encontra num livro antigo que tem o maior número de manuscritos atestando a sua fidedignidade. Um livro que tem fundamentação e defesa para a sua veracidade mais do que qualquer obra da literatura humana antiga. Nenhuma obra antiga tem tantos documentos provando a sua fidedignidade quanto esse livro. É um livro que incomoda, consola, é um livro que alegra e ao mesmo tempo entristece. É o livro que tem sido mais perseguido em toda a história humana, mas ainda assim tem resistido a toda prova e está conosco. É a Bíblia Sagrada. Vamos pensar o que a Bíblia diz sobre Jesus. Vimos o que os homens dizem, mas o que a Bíblia diz? Em primeiro lugar, rapidamente, o que o Antigo Testamento tem a nos dizer sobre a identidade do Senhor. Destaquei aqui 5 profecias, não tem como passar por todas elas, mas pelo menos para lembrá-los. Algumas profecias essenciais acerca do Messias no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Isaías 7,14, disse que ele nasceria de uma virgem. 750 anos antes de Cristo, o profeta Isaías anunciou que ele haveria de nascer de uma virgem. Foi um mero acaso, foi um chute do profeta. Não pode ser. Capítulo 45 de Isaías, 150 anos antes do Império Persa existir, o profeta Isaías citou o nome do imperador Ciro. Por nome, Ciro nem tinha nascido ainda. Isaías, dirigido pelo Espírito de Deus, falou que Ciro iria libertar o seu povo. 150 anos sequer antes do Império,
antes desse homem existir. A palavra de Deus já estava anunciando. Cumpriu? Cumpriu exatamente. Mateus 1, 23 diz que a virgem realmente concebeu e deu à luz o seu filho. Causou aquela dificuldade para José inicialmente, porque ela estava comprometida com José, próximo do seu casamento. Eles não tinham se conhecido como marido e mulher ainda. E de repente Maria acha-se grávida. Foi preciso o Espírito de Deus comunicar com José, o Senhor enviar o seu anjo em sonho e dizer para ele que Maria estava grávida pelo Espírito Santo. Ela era virgem, sim, e daria à luz a esse filho, conforme o profeta Isaías havia anunciado. O profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, diz que ele haveria de nascer em Belém, Belém da Judéia. Parece uma coisa simples. Hoje a gente fala, Jesus nasceu em Belém da Judéia. Não é tão simples assim, não. Não é tão simples por várias coisas. José e Maria não moravam na Judéia. Eles moravam na Galiléia. Embora José fosse originalmente da Judéia, porque era descendente de Davi, mas, naturalmente, o nascimento de Jesus deveria acontecer na Galiléia, talvez em Nazaré. Mas a profecia dizia que ele tinha que nascer em Belém da Judéia. Isso era parte do cumprimento profético, autenticando que ele é o Messias vindo da família de Davi, Belém da Judéia, a cidade do rei Davi. Como é que isso ia acontecer? José não fez nenhum esforço para isso. Aliás, ao contrário, José não teria feito uma viagem tão longa com a mulher às portas de dar à luz. Não é sábio. Ele amava a sua esposa, ele estava cuidando dela, ele recebeu de Deus a orientação para cuidar dessa mulher. Como é que José sai do norte da Galiléia para chegar na cidade de Belém da Judéia? Por uma razão simples. O imperador, lá em Roma, na capital do império, fez um decreto. E nesse decreto ele acrescentou uma cláusula aparentemente desnecessária. Mas ele achou que devia, os seus conselheiros acharam que devia, que cada pessoa voltasse para a sua cidade de origem e fosse recenseado naquela cidade. O imperador falou, tem que cumprir, não interessa se está grávida ou não está. E por conta disso, José faz a longa viagem com a Maria da Galiléia até a Judéia. Para que cidade? A cidade de Belém, porque ambos eram da família de Davi. E por conta de uma ordem do imperador, lá na capital, em Roma, muito distante, que não tinha o menor conhecimento da profecia bíblica, que não estava fazendo nada para que a palavra de Deus se cumprisse, que não temia a Deus, que não temia a homem algum, que se achava o dono do mundo. Por causa desse decreto, a profecia se cumpriu literalmente. O imperador é um servo de Deus sem querer. Deus é o rei das nações, assim como ele é o rei da nossa vida. O Senhor faz conforme o seu projeto. A profecia falava da realização de muitas curas. Isaías 53, levou sobre si as nossas dores, tomou sobre si as nossas enfermidades. O profeta Isaías fala das muitas curas, e Mateus capítulo 8, 16, no momento em que o Senhor está realizando cura, ele se refere a essa profecia. A profecia de Isaías 53 fala da crucificação de Cristo, dá detalhes da crucificação, diz como ele seria torturado, diz como seu aspecto ficaria mais desfigurado do que o de qualquer outro homem, que as pessoas não teriam coragem de olhar para ele, nós iríamos olhar, mas nenhuma beleza haveria que nos atraísse, por causa da tortura que iria sofrer. Isaías descreve a crucificação de maneira muito precisa. Mateus 27, 38 explica como foi a crucificação, mostrando que exatamente como o profeta pré-anunciou, aconteceu. Salmo 34, 20 tem uma profecia estranha, que diz que os ossos, o Messias seria crucificado, mas nenhum dos seus ossos seria quebrado. Interessante isso. Jesus não foi crucificado sozinho, como vocês sabem. Havia 2 ladrões do seu lado. E era prática dos torturadores romanos, quando alguém era colocado na cruz e quando a morte se delongava,
eles quebravam as pernas para apressar a morte. Era prática, era normal. Tinha soldados especialistas em fazer isso, para que aquelas pessoas não ficassem agonizando por muito tempo na cruz. E, de fato, Pilatos mandou soldados conferir sobre o que tinha acontecido com os 3 crucificados. E a Bíblia diz que eles quebraram as pernas de um dos ladrões que estava à sua direita, quebraram as pernas do que estava à sua esquerda, mas não quebraram as pernas de Cristo. Interessante isso, porque Jesus já havia morrido. Profecia se cumprindo de maneira exata. Se há uma das coisas que mais autentica a veracidade das Escrituras, são as profecias cumpridas. Pense nisso, estude essas profecias. Aí um breve panorama do que o Antigo Testamento diz sobre Cristo. O Novo Testamento. Queria destacar apenas alguns versos no Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 5. Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 5. O texto do Evangelho diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse primeiro verso aqui é essencial para entendermos quem é Jesus. O texto diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Devo dizer que a tradução Novo Mundo das chamadas Testemunhas de Jeová, eles não traduzem corretamente a última frase. E eles dizem: e o Verbo era um Deus. Colocam um artigo indefinido e colocam o último Deus com D minúsculo. Isso é adulteração do texto da Sagrada Escritura. Não é isso que o texto original grego diz. É isso que eles gostariam que dissesse, para combinar com a sua teologia, a sua heresia de que Jesus não é eterno. E se Jesus não é eterno, ele não pode salvar o pecador. O texto é esse: e o Verbo era ou é Deus. A expressão no princípio nos lembra Gênesis 1 e nos traz à memória o fato de que Jesus é eterno. Ele não passou a existir quando foi concebido no ventre de Maria. Ele é o Criador de todas as pessoas. Ele criou a própria Maria. O texto diz: ele estava com Deus. Se ele estava com Deus, ele é outra pessoa. Ele não se confunde com o Pai. São duas pessoas, uma ao lado da outra. Ele não é só uma representação do Pai. Ele é outra pessoa com identidade distinta, embora compartilhando a mesma natureza do Pai. Mas ele estava ao lado de Deus. E diz que ele era, e o Verbo é Deus. Depois o próximo verso diz: todas as coisas, verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Essa palavra indica que Jesus Cristo não é criatura. Ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador do universo. Segundo as Escrituras, ele é quem nos criou, e ele é quem nos sustenta. Veja esse verso em Colossenses 1, 15 a 17. Acho que eu coloquei também aí na projeção. O texto diz: este é a imagem do Deus invisível, falando de Cristo, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis,
sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Essa é a descrição precisa da identidade de Cristo. Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem conhece a Cristo, conhece o Pai. Quem desconhece a Cristo, desconhece ao Pai. Quem ama o Filho, tem o Pai. Quem não ama o Filho, não tem o Pai. Ele é a imagem, a expressão exata do ser de Deus. Nele foram criadas todas as coisas criadas a partir dele, visíveis, invisíveis, tronos, todos os seres espirituais, todas as soberanias, principados, potestades, nada fica fora do poder criador do Senhor Jesus. Jesus disse: haja luz, e houve luz. Foi a palavra poderosa do Senhor Jesus que criou todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E a última frase diz: nele, em Cristo, tudo subsiste. Nós só estamos aqui agora porque Jesus está nos sustentando. Nós só existimos porque Ele está aqui. Nós só estamos respirando porque Ele, que é o dono do oxigênio, nos concede essa bênção. Nosso corpo só está absorvendo o oxigênio que precisa para viver porque Jesus está fazendo o nosso pulmão funcionar. Cada batida do nosso coração, tudo depende do Senhor Jesus. Tudo subsiste nele, ele é a base da existência. Sem Cristo, a existência do mundo perde o seu centro, entra em caos, se desfaz. É Cristo que sustenta todas as coisas. Gosto de lembrar sempre que o nosso mundo é feito aparentemente de materiais sólidos, mas não são tão sólidos assim. Toda a matéria é feita de partículas mínimas que chamam-se átomos, dado esse nome porque inicialmente era indivisível. Hoje não faz sentido chamar átomo, tinha que chamar só tomo, mas se chamar tomo ninguém vai saber o que você está falando, pensar que você vai tomar alguma coisa. Continua sendo átomo. É a menor partícula não indivisível da matéria. Existe uma propriedade na matéria que chama-se porosidade. Tudo tem poros, tudo tem, até o diamante, aparentemente uma das coisas mais duras, tem poros, porque também é feito de átomos. E por que eles se mantêm coesos em moléculas? Nessas partículas vão se unindo, criando substâncias, composições incríveis e fazendo aparecer madeira, pedra, tecido, gesso, metal. Por que eles se combinam dessa maneira, na medida certa? E por que eles continuam juntos? Eles podiam não continuar juntos. Sabe por quê? Porque Jesus sustenta cada átomo. Quer ver o poder de Deus? O banco que você está sentado é uma prova que Jesus está aqui, porque Ele está sustentando esse banco. Se Jesus não sustentasse, você iria cair. Os átomos iam se revoltar, criavam um sindicato atômico, é terrível, né? Criaram uma grande revolução, ia ser uma briga. De repente os elétrons entravam em caos e não quer saber, e os nêutrons diziam: eu estou lá, pronto, aí ficava igual o Congresso Nacional e se desmanchava tudo. Não vai ser assim, porque Jesus sustenta até esse banco que você está sentado. É assim que a Bíblia descreve o Senhor Jesus Cristo. Mas, finalmente, deixe eu terminar falando sobre o que Jesus disse Ele mesmo, sobre a sua pessoa. Será que as afirmações feitas no Novo Testamento foram feitas por observadores apaixonados, mas descuidados? Será que os sinais foram interpretados erradamente? É importante que nós escutemos os apóstolos, sim, mas é importante ouvir o próprio Cristo.
o que ele disse sobre ele mesmo. João capítulo 10, só alguns versos aqui, num dos textos onde Jesus está falando sobre a sua identidade num debate com os fariseus. Evangelho de João, capítulo 10. A partir do verso 22, diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Olha a pergunta: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Ora, pergunta essa. Respondeu-lhe Jesus: já vos-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Precisa ser mais claro? Não pode ser mais claro. Certa vez, eu acho que falei isso para vocês, quando estávamos orando nos Estados Unidos, uma manhã peguei o metrô indo para a aula bem cedo, e lendo a minha Bíblia, isso não é normal, estar lendo a Bíblia assim, em lugares públicos nos Estados Unidos, e alguém estava me observando, e chegou perto e disse: você está lendo a Bíblia? Eu notei você lendo com muito cuidado, né? Porque lá tudo, se você tiver cuidado, você vai para a cadeia, só falar errado. Então, ele, com muito cuidado, você está lendo a Bíblia? Sim, estou lendo a Bíblia e tal. Você já ouviu falar da doutrina das testemunhas de Jeová? Sim, já ouvi bastante. Tá? O que você acha? Aí pronto, aí já foi a minha vez, né? De falar. Mas uma das coisas principais, a primeira coisa é essa. O grande problema é que vocês negam o filho. Quem não tem o filho, não tem o pai. E o rapaz disse: não, nós não negamos o filho. Por quê? Por acaso Jesus disse que ele era Deus? Disse sim, e mostrei na Escritura. Ele disse que ele era Deus. Ah, mas quem é que pode... O que significa isso? Quem sabe o que significa são as pessoas que estavam do lado dele. A reação dos ouvintes diz muito bem. E eu lembrei para eles: você pode não entender, mas as pessoas que estavam com Cristo entenderam o que ele queria dizer. E logo o texto diz no verso 31, novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Claro que eles entenderam, e entenderam certo. Jesus estava dizendo que ele é Deus. Para os judeus isso era uma blasfêmia. Um homem não pode se fazer igual a Deus. Eles entenderam perfeitamente. E a Escritura nos dá essa mensagem sem nenhuma dúvida. Jesus disse de si mesmo: eu sou Deus. Ele tem os famosos eu sou, lembram? 7 eu sou. Eu sou o pão, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. 7 vezes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse eu sou significa eu somente. Eu unicamente, ninguém mais. Eu somente. Jesus se declarou Deus, sim, não há nenhuma dúvida disso. A Bíblia está cheia dessas referências, o Novo Testamento transcreve as palavras do Senhor Jesus. E nós temos que ouvir o que Ele está dizendo sobre si mesmo. Quero terminar lembrando para todos nós o seguinte: para muitos é difícil acreditar que o humilde carpinteiro de Nazaré
é o Criador do universo. Consegue conceber aquele humilde, pobre, que não teve sequer um berço, o Criador do mundo? Não é possível. É humilhação demais, é pequenez demais para admitir que Ele é o Criador do universo. Mas é isso que Ele diz que é. Ele é o cumprimento de todas as profecias, e é exatamente por isso que Ele é a figura mais misteriosa e mais singular de toda a história. Homem pobre, nascido num lugar insignificante, num país que não tinha a menor expressão, oprimido sob o Império Romano, nunca escreveu uma página, nunca viajou mais do que 90 quilômetros, nunca cursou uma faculdade, não teve nenhuma graduação, mas até hoje o mundo segue esse homem. Até hoje, ele tem milhares de seguidores como nós. Esse homem é diferente, tem algo diferente nele. Ninguém é semelhante a Cristo. Cristo é único, porque Ele é Deus. Essa é a razão. Não temos opção. Se Jesus disse, eu e o Pai somos um, nós temos que tomar uma decisão em relação a isso. Quais são as opções? Primeiro, talvez ele seja louco. Pode ser uma opção. Alguém não tem juízo direito, pode dizer o que quiser. Eu já disse para vocês, tinha um senhor no Cariri, quando a gente era aluno, que ele dizia que era Napoleão Bonaparte, e que era o dono de tudo. Ele chegava no seminário e disse, aqui tudo é meu, tudo é meu. Claro que não era, ele não era Napoleão, não sabia nem quem ele era, mas era louco, tudo bem. Talvez alguns dizem, bom, Jesus disse que era Deus, mas talvez isso era uma loucura. Bem, nem os inimigos de Jesus dizem que ele era louco. Eles podem não aceitar o que ele disse, mas jamais alguém duvidou da capacidade mental e do equilíbrio do Senhor Jesus. Louco ele não é. A outra opção, talvez ele é um grande mentiroso. Ele estava, na verdade, inventando uma farsa. Ele estava ludibriando o mundo. De novo, vimos aqui as opções do mundo. Até pessoas que não creem que Jesus é Deus dizem que ele foi um grande mestre moral. Diz que ele foi um bom exemplo, não é? O Espiritismo não acredita na ressurreição de Cristo, mas diz que ele foi um espírito evoluído, ele é um modelo para ser seguido. Se ele foi um bom mestre, se ele foi um mestre moral, como todos dizem, não pode ser um mentiroso. Um mentiroso não é exemplo. Até os inimigos de Cristo sabem que ele não é mentiroso. Ele não é louco, ele não é um mentiroso. Então só tem uma opção. Ele é quem ele disse que é. Ele é Deus. E se Ele é Deus, isso tem uma importância para a sua vida, não esqueça isso. Se Ele é Deus, isso deve ter uma repercussão especial na sua vida. Isso significa que Ele é o meu Criador, que Ele me fez com um propósito específico. Isso significa que eu devo a Ele honra, adoração e louvor. Significa que um dia eu darei satisfação da minha existência a Ele que é o juiz de toda a terra. O mistério da divindade de Cristo ultrapassa todos os limites da imaginação quando pensamos no que Jesus disse. Olha esse verso, em Marcos 10, 45, diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como pode o Criador do universo dar a sua vida por nós? Esse é o grande mistério e a grandeza do amor do nosso Deus. O meu Deus, o meu Criador, morreu por mim. Grande misericórdia de Deus. Qual deve ser, então, a nossa reação? A reação deve ser a mesma de Tomé. Quando o Senhor finalmente se apresentou diante dele, lembra, Tomé não acreditou inicialmente, tem a história do teste de São Tomé, tem que ver para crer, e Jesus aparece diante deles, chama Tomé e diz, coloca o dedo aqui, coloque a mão do meu lado, sou eu mesmo. E depois que Tomé tem plena convicção de que é Cristo, a resposta dele é, Senhor meu e Deus meu. Você tem plena convicção que Jesus é Deus?
Pois você tem que dizer isso: Senhor meu e Deus meu. Não tem outra opção. Quero terminar lendo uma citação de um escritor que eu gosto muito, Ravi Zacarias, quando ele conta o testemunho dele. Aliás, ele encontrou a Cristo num tempo de muita crise. Ele estava no hospital depois de ter tentado suicídio. Era jovem, estava numa crise existencial muito grande. Mas uma irmã dele, que conhecia o Senhor, foi visitá-lo, levou o evangelho para ele. É interessante o que ele diz acerca do momento em que ele encontrou a Cristo. Ele diz assim: encontrei o Jesus que conheço e amo aos 17 anos de idade. No entanto, seu nome e seu poder de atração significam infinitamente mais para mim agora do que quando entreguei minha vida para ele. Eu o busquei porque não sabia mais para onde ir. Continuo com ele porque não quero ir para outro lugar. Esse é o testemunho desse homem. Fui a ele almejando algo que não tinha. Continuo com ele porque possuo algo de que não abro mão. Fui a ele como um estranho, continuo com ele na mais íntima amizade. Fui a ele incerto quanto ao futuro, continuo com ele certo do meu destino eterno. Esse é o nosso Deus, o nosso Cristo. Que ele seja o Deus e o Cristo e o Salvador de todos aqui. Oremos. Senhor nosso Pai, Senhor nosso, Deus nosso, queremos, Senhor, nesse momento dar graças a Ti, porque o Senhor literalmente, um dia, por obra de pura graça, acendeu na nossa alma a luz da verdade. Os nossos olhos passaram a ver, Senhor, o que nós não víamos antes. Nós começamos a compreender quem é Jesus. Obrigado, Senhor, porque hoje nós percebemos que não há outro, nenhum outro além dele, nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu grande amor, por ter nos amado ao ponto de dar a sua vida na cruz do Calvário. Ó Deus, eu te peço que a mesma graça que nos alcançou possa alcançar todos aqui, Senhor. E todos aqui possam perceber a Cristo como pastor e passem a ser ovelhas do Senhor. Que essa luz da verdade, que é uma obra miraculosa, realizada pelo Teu Espírito, que essa luz seja acesa, Senhor, dentro de cada coração. Ó Deus, que Tu possas ser amado e adorado de verdade por todos nós. Não somente aqui, mas que todos os povos Te adorem. Pedimos que nos abençoe, que tenha misericórdia de todos nós. Em nome de Cristo. Amém.